Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Mariana Secato, nossa consultora jurídica tributária aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da casa. E o motivo de trazer a minha querida Mariana de volta é para tratarmos um pouquinho de planejamento patrimonial. E que, aliás, Mariana, eu ouço às vezes e me dá 15 tipos de urticárias, algumas pessoas chamam de blindagem patrimonial. Você também não gosta dessa expressão, né? Não, não gosto. Blindagem dá uma conotação muito diferente Pejorativa até, né? péssima, péssima. Por todas as questões que já tiveram no passado em relação à blindagem, questões jurídicas e... Como se eu estivesse fazendo algo enfim, fora da lei, à margem fora da lei. lei, exatamente. E porque blindagem de fato não existe, né, Gilberto? Nada é 100% garantido. A gente tem um mundo jurídico, um mundo tributário, um mundo societário que muda legislação o tempo todo, as condições de mercado mudam o tempo todo. Então, assim, é impossível você ter um ambiente estático e um planejamento 100% protetivo, digamos assim. Até A porque a gente faz legislação é dinâmica, tudo exatamente, muda. Nós temos aí a reforma tributária que está mudando trazendo, tudo de novo. trazendo um repensar, e nós iremos voltar quando o momento envolver TCMD, sob o ponto de vista tributário e assim por diante, né? Exatamente. Escuta, afinal de contas, o que é o tal do planejamento patrimonial, então? O planejamento patrimonial Tem é até um nome em inglês, né, que eu sei. tem. As pessoas têm tido o hábito de chamar de wealth planning, que é a tradução literal de planejamento patrimonial. Fica bonito, né? Porque o inglês todo mundo gosta, acha chique e tal, Chique. mas é uma coisa que acontece há muito tempo, que a gente tem como ferramenta aí há, enfim, muitos anos, e que basicamente é um estudo que engloba questões da pessoa, da família e do contexto econômico, financeiro, enfim, daquele grupo de pessoas. Geralmente é um grupo de pessoas, né? Você dificilmente vê um planejamento patrimonial feito por uma pessoa só, mas não é excludente, só não é tão habitual. Mas então a gente sempre fala do grupo de pessoas, do grupo familiar, geralmente, para ter ali os seus ativos, o seu patrimônio também protegido, mas principalmente com o objetivo de perpetuidade, né? De trazer continuidade e crescimento para esse patrimônio, efeitos positivos economicamente, economia tributária, enfim, tem vários aspectos aí que englobam um bom planejamento patrimonial. E é bom que se diga, o assunto ainda não é planejamento tributário dentro do planejamento patrimonial, embora já se pudesse falar, mas estaria se falando sobre a ótica de hoje, quando nós temos o PLP 108 trazendo alterações no TCMD, temos aí na própria Lei Complementar 214 um referenciamento muito forte quanto às chamadas partes relacionadas, envolvendo toda essa gestão de patrimônio e que talvez ainda precise de um fechamento no âmbito do TCMD para podermos aí chegar e voltar a falar, sobre o aspecto tributário o tema funciona dessa forma. Então, por isso que hoje não há uma verticalização sobre isso, né? Mas me diga uma coisa, que tirando essa questão patrimonial que realmente existe, o que é que nós temos de possibilidade de planejamentos existentes hoje e que são passíveis de se executar, Mariana? É importante sempre. A primeira questão a se fazer para o cliente que busca o planejamento patrimonial é: qual é o teu objetivo principal? Porque o cobertor é curto, então, assim, a gente tem vários pilares do planejamento que a gente pode abordar dentro de um projeto para uma família ou para um grupo de pessoas. E ele pode envolver tanto a questão primária de crescimento patrimonial. Eu quero fazer render meu patrimônio, eu tenho dinheiro e quero aplicar. Enfim, quero diversificar meu patrimônio. Então, um dos pilares aí é principalmente as estratégias, os veículos de planejamento que você pode abordar com ferramentas, enfim, financeiras, fundos, ferramentas de investimento,
enfim, tem uma série de vertentes aí do mundo financeiro. As famosas holdings. As holdings também, mas as holdings aí a gente já puxa mais para um aspecto mais corporativo, mais societário. Mas eu me refiro às holdings ditas familiares. Também, esse é outro aspecto, a questão do planejamento sucessório, principalmente, né? Do planejamento familiar. Então, eu quero crescer o meu patrimônio fazendo investimentos que rendam, mas eu quero ter uma perpetuidade dentro do meu âmbito familiar e uma segurança desse patrimônio, uma concentração de patrimônio na holding familiar, por exemplo, que é uma ferramenta muito comum, não é para todo mundo, mas muita gente pode usar. Eu tomo cuidado de dizer porque holding acabou virando uma espécie de commodity, né? E todo mundo fala de holding como se fosse ou o milagre do século ou a desgraça de todo mundo. E não é bem assim. Como todo planejamento, você tem que avaliar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada contexto peculiaridades, circunstâncias, formação de família. Você tem todo um cuidado. Como diz o pessoal da área de TI, fazer um kick-off antes. Exato. Ou seja, levantar toda a estrutura para ver, olha, para você, o melhor caminho seja este aqui ou aquele ali. Histórico familiar, questões pessoais, se tem conflito ou não tem na família, quantas pessoas são, qual o tamanho do patrimônio. Resumindo, não é receita de bolo. Não é receita de bolo, não é. Para 2 você usa tantos pratos, para 4 você usa X. Não, mas a holding é sim uma ferramenta muito boa, muito importante. E aí tem também, Gilberto, que conectar a essa questão econômica e essa questão familiar de planejamento sucessório, a questão tributária efetivamente. Porque é claro que todo mundo que procura um planejamento patrimonial vai dizer, não, mas eu não quero pagar imposto, eu quero pagar o menor imposto possível. O menor imposto possível. Às vezes, para você proteger um patrimônio, e não é blindar, é proteger relativamente. Alertar, nós já iniciamos falando que blindar não é a palavra. Não é que ela seja proibida, ela não é bem vista, vamos assim dizer. Não é bem vista. Porque ela não reflete a realidade. Se puder evitar, ótimo, exatamente. Ela é ilusória, né? Blindagem não existe. Então, é claro que tem a questão do tributo. Mas, às vezes, você carrega um pouquinho na carga tributária daquele planejamento. Porque você tem uma transferência que demanda um ITBI, um Imposto sobre Transmissão de Imóveis, para quem tem muitos imóveis. Ou para quem demanda um ITCMD, porque vai fazer uma doação. Mas o objetivo principal daquele grupo familiar não é exatamente economizar tributo. O objetivo é proteger e dar perpetuidade para o patrimônio. Então, você sabe que você tem um custo ali que pode ser um pouco maior do que se você deixar, por exemplo, o seu patrimônio como está. Mas são outros objetivos que são mais importantes. Você sabe que você me fez lembrar um professor dos meus tempos de cursinho. Isso há muitos anos atrás. Priscas eras, o tempo que tinha que se fazer cursinho para passar em universidade. Eu tinha um professor chamado Domênico. E o Domênico, um excelente professor, ele tinha uma maquinazinha que ele colocava na tela e ele colocava, explicando arranjo e combinação. Mudando isso, mudando aquilo e tal. E a certa altura ele mesmo perguntava, eu entendi que mudar não muda, mas mudou no quê, Domênico? Aí você fala, proteger o quê, Mariana? Porque afinal, proteger o quê de quem? Exatamente. As pessoas não entendem muitas vezes, quando nós falamos em sucessão, você tem, por exemplo, na lei civil, conforme a idade da pessoa, conforme a situação anterior, se ele foi casado, se ele tem filho, existe uma série de regras de registro de imóveis e de bens que não se comunicam. E você muitas vezes tem a ascendência direta, você tem os colaterais. Sim. E quando se fala em proteger, é disso. E também de eventuais discussões judiciais que avancem isso sobre a pessoa jurídica. Então, o proteger tem um significado holístico amplo. Tá? Conforme a circunstância. E é como bem lembrou a Mariana, às vezes eu vou ter que gastar mais aqui, eu gasto menos ali, tributariamente aqui. Às vezes eu tenho problema ganho de capital, né? Que é algo que muita gente não avalia, né? E que ocorre com o imposto de renda. Você às vezes pode evitar ITBI, ITCMD, ou então eu faço um usufruto. Né? Ótimo, usufruto eu não vou pagar, ótimo, num primeiro instante, né? Mas se eu tornar um usufruto oneroso, eu estarei criando possibilidade de pagamento de TBI. Né? Então, são essas circunstâncias, não é isso? Sim, é verdade. Veja, e rapidamente eu só misturei um volume de situações que dão aí as tratativas possíveis.
18 milhões de combinações diferentes. Inclusive, uma vez, há muitos anos atrás, em outra encarnação, eu tive um caso de uma pessoa que tinha problema de discussão de uma área, que é uma área de ocupação, e que não conseguia chegar a um consenso com os irmãos. E a orientação que nós demos, escuta, quantos anos você mora aqui? Ah, eu moro há 40 anos aqui. Ah, você mora há 40 anos aqui. Em algum momento alguém veio tolir você, criar dificuldades? Não. Qual foi a solução que nós demos, doutora? Usa o capião. Ou seja, bem fora dessa linha. Isso só confere aquilo que nós acabamos de falar no início. Olha, cada caso é um caso. Sim. Ou seja, você não é uma receita de bolo, não é isso? E eu vou piorar para você, dependendo de algumas situações de uso capião, por exemplo, você já não pode dar essa solução, porque dependendo do contexto familiar, tem algumas relações que não permitem o uso capião. Perfeito. Quer dizer, isso é só para ilustrar com o teu exemplo que realmente cada caso é extremamente particular. Minha solução não é absoluta, ela é relativa. Não, é absoluta. Perfeito. Você usou o capião, nossa, vou usar também. Peraí, deixa eu ver que eu tenho uma situação lá na minha família. Não necessariamente. É importante sempre ter essa orientação, porque todo mundo olha para o planejamento do vizinho, já não é mais nem a grama, e quer às vezes pegar aquela roupinha e vestir. Cada um. Você sabe que isso aqui me sugere que, na realidade, a doutora Mariana e os colegas que estão na área lá, eles são verdadeiros terapeutas, vão convidar o consulente a deitar num divã e vão fazer as suas anotações. Por quê? Existem aspectos importantes e a personalização do plano, exatamente em função dessas circunstâncias, né? O que você analisaria dentro dessa conotação de personalização, que é onde nós estamos conduzindo nossa conversa na prática? Sim, é verdade. Mais uma vez, cada situação requer que a pessoa ou que o grupo que nos busca para fazer um planejamento tenha a mente aberta, o coração aberto, a gente brinca, porque tem que contar a historinha da família, a historinha do seu patrimônio, como foi constituído. Faz diferença se aquilo veio, por exemplo, de herança ou se é um patrimônio constituído ali pela própria pessoa. Faz diferença quantos membros da família são, se tem filhos, se os filhos já são adultos, casados e têm seus filhos. Então, assim, tem uma série de dinâmicas familiares que são importantes da gente entender para oferecer um ou outro projeto. É muito importante entender do cliente qual é a tolerância dele ao risco, porque existem planejamentos mais arriscados ou menos arriscados. Planejamentos com mais instrumentos financeiros, por exemplo, podem gerar mais risco. Fundos de menos conservadores ou investimentos offshore, que a gente chama, que são... aí já parte também para outro perfil, são empresas internacionais. Como aquele perfil de banco, né? Você tem o perfil moderado, o conservador e o arrojado, né? Exatamente. Ou, às vezes, o cliente busca uma solução na cabeça, porque alguém me disse que fez assim e deu certo. Tudo bem, mas aquela pessoa pode ter uma tolerância ao risco. Necessidade de liquidez imediata. Exatamente. Ou seja, eu preciso disso a curto prazo, a médio prazo, posso esperar. A gente sempre busca essa questão da perpetuidade, mas há um tempo atrás um cliente nosso nos procurou por uma questão de saúde. Isso acontece com frequência. Nós temos vários clientes que descobriram uma doença, ou têm algum problema, ou vão fazer uma cirurgia, enfim, uma infinidade de coisas. E tem filhos pequenos, menores. Então, no caso dele, por exemplo, não dava para deixar todo o patrimônio dentro de uma holding fechada, segura, e que se acontecesse algo com ele, eu tenho com os pais, tutela, com a esposa, você lembra uma as questão crianças de poderiam ter tutela? acesso a um dinheiro fácil ali dentro do patrimônio deles. Você lembra uma questão uma coisa muito importante, que é a questão de tutela? Eu adianto, eu poderia ter problemas de curatela. Sim. Admitindo que eu possa ter uma pessoa com deficiência ou coisa do gênero, em que tem que ser protegidos os interesses, quer dizer, você começa a ter, inclusive tem que trazer ao processo, muitas vezes, o Ministério Público. Exatamente. Para que não configure crime, apropriação indébita ou coisa do gênero. Né? Ou estabelecer dentro do que é possível, situações dentro de um âmbito corporativo, por exemplo. Você tem uma empresa e você, muitas vezes, o patriarca, a matriarca, enfim, os fundadores ali são os únicos administradores. E
em várias ocasiões, é uma ou são duas pessoas. É muito fácil de duas pessoas ficarem indisponíveis de forma mais prolongada, se já são fundadores mais velhos, mais idosos, tem questões de saúde. Então, você estabelecer critérios dentro do âmbito corporativo que traga essas opções de uma substituição ali na administração mais rápida, mais imediata, mencionar nos contratos ali ou no estatuto social opções de administração num período de vacância ali até que a situação se regularize, né, por outras ferramentas depois, é claro, mas situações intermediárias para impedir que a família, por exemplo, fique desamparada de uma hora para outra. Isso também faz parte do planejamento patrimonial. É quase que um objetivo, um fim do próprio planejamento em si, exatamente. Não é isso? Esse é um dos objetivos, exatamente. Tanto a perpetuidade do patrimônio quanto o acesso, no caso de uma sucessão repentina. E aí vem a questão do planejamento sucessório em si, que às vezes não caminha exatamente ali com a questão tributária ou com a questão econômica. Às vezes você perde um pouquinho, porque você, por exemplo, coloca na pessoa jurídica um ativo em dinheiro que poderia, de repente, até render mais na pessoa física, mas você quer que aquilo seja de fácil acesso para os teus herdeiros. E, resumo da ópera, nós buscamos aí, eu estava olhando um extrato do que a gente estava falando antes, paz de espírito, crescimento sustentável, perpetuação do legado, eficiência tributária, realização de sonhos, que é basicamente tudo que você falou aqui e que a gente poderia estar tratando de maneira mais específica, mas nós estaríamos ali fugindo um pouco do escopo. Mas me parece que aqui fica patente que nem tudo são flores e nem tudo se resume a uma holding, como todo mundo imagina. Você tem as soluções testamentárias, você tem uma série de alternativas dentro do planejamento sucessório, seja ele empresarial ou familiar. Eu cito pelo menos 2 casos que mostram o que é um bom trabalho de planejamento patrimonial. E talvez você possa concordar ou não comigo. Mas o primeiro, Antônio Emílio de Moraes. Nunca se ouviu dizer, depois do falecimento dele, né, Votorantim e assim por diante, de algum problema na família quanto à sucessão, porque ele deixou tudo previamente organizado em vida. E o outro, mais recente, Silvio Santos. Ou seja, empresários de grande sucesso, diríamos que entre os 5 maiores empresários da história do Brasil, com certeza esses 2 estão, que tiveram o trabalho de fazer um planejamento com muito cuidado, o que mostra a importância de se procurar um profissional qualificado para fazê-lo, que vai pensar em todos esses detalhes. Não no ganho que eu possa ter, mas principalmente naquilo que o solicitante possa ter, não é isso? Exatamente. E é importante complementar, Gilberto, com isso com que você falou, me lembrou de 2 pontos que eu acho que são assim, importantíssimos. O fator tempo. Um bom planejamento patrimonial, ele não acontece na hora que surge um problema. Ele acontece antes. Então, e o brasileiro não tem o hábito de se planejar para o futuro, de pensar em sucessão, de pensar em morte, de pensar em incapacidade. A gente não tem esse costume ainda. Aliás, quando a gente chama atenção no velório de alguém, olha, abriu a sucessão. A primeira coisa que falam do advogado, olha, o urubu mal morreu, nem esfriou, já tem urubu em cima. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Nós sabemos o quanto custa você fazer a coisa depois que ela acontece, com as circunstâncias que lhe são impostas. O que nós estamos falando é, eu estou impondo as circunstâncias, e não as situações estão me impondo essas circunstâncias. Não é isso? Essa é uma diferença muito grande, né? E tem essa questão, porque quanto mais tempo você administra esse planejamento, mais as coisas vão se consolidando, a família já vai entrando em acordo, você vai criando, por exemplo, os teus filhos já pensando nessas hipóteses, nessas ferramentas. Então, assim, tudo que é feito muito depressa, a gente tem muito caso de muito cliente que chega aqui porque alguém faleceu na família e deixou a bomba para os herdeiros. A empresa ficou acéfala, ou
Pô, agora os irmãos estão brigando porque alguém faleceu e não tinha testamento, não O tinha exemplo nada. do Zucapião que eu dei foi exatamente isso. 40 anos de discussão. E como bem lembrou você, hoje não seria possível. É claro que essa foi uma situação de mais de 20 anos atrás. A legislação muda. Nós temos que estar atentos a isso, né? E que é o outro ponto importante que eu ia comentar com você, é justamente essa questão da legislação. O planejamento patrimonial, ele não é uma coisa estanque, nem no início e nem, ouso dizer que ele não tem fim. Quem tem patrimônio e faz um planejamento tem que avaliar constantemente se aquilo ainda Se a cabe, continuidade. se cabe no contexto. Pode ter mudado a legislação, a gente está passando por uma reforma tributária que vai mudar muita coisa para muita gente. Para muita gente vai permanecer no âmbito do planejamento patrimonial, mas muita coisa vai mudar. Então, tá bom, e agora? O que eu faço com a estrutura que eu tenho? Vale a pena mexer? Vale a pena desmontar? Vale a pena remontar? Quantas pessoas... A família vai crescendo, vem filhos, vem cônjuge, vem os agregados, vem os netos, vem... Então, o planejamento, ele depende do tempo, e porque ele depende do tempo e do cenário humano que muda todos os dias, ele depende de monitoramento constante. Olha, nós teríamos horas a fio para puxar essa conversa, porque cada isco aqui dá meia dúzia de Franciscos, né? Cada detalhezinho. Eu não sei se nesse nosso bate-papo você gostaria de chamar a atenção de mais alguma coisa que vale a pena, para que a gente convide aqueles que nos acompanham aí a mandarem suas sugestões, comentários, dúvidas, para que em eventual próxima possibilidade de encontro, nós venhamos aí a trazer novas informações. O que você gostaria mais de dizer que seria interessante, minha querida? Eu acho que a conclusão aqui para todo mundo que está assistindo é basicamente buscar a ajuda profissional, é claro, e entender o seu momento, o seu contexto familiar, saber que tem milhões de opções de planejamento patrimonial para fazer, a gente tem muitas ferramentas bacanas e que isso é como uma pele que você veste. Eu não vou nem dizer roupa, porque roupa às vezes cabe mais gente, mas é a tua pele. Então depende muito do teu contexto, não existe um planejamento pronto. E mesmo, como eu disse agora há pouco, para a mesma pessoa, às vezes aquele planejamento ele vai mudando ao longo do tempo. Então é sempre importante, sim, procurar um profissional, perguntar, fazer suas questões, contar aquilo que é necessário, porque o profissional às vezes também oferece alguma coisa com uma gama de informações que ele tem e que se você não tem se você não deu as ferramentas para o profissional trabalhar, às vezes aquela solução pode não ser a mais adequada, não necessariamente errada, mas pode ter coisa melhor, pode ter projeto melhor, mas acho que o importante é isso, é se entender as necessidades desse grupo familiar e sempre buscar a orientação adequada. Ok. Olha, gente, nós voltaremos a esse tema. A Mariana tem conteúdo e sobra para nós discutirmos, mas as razões, além da limitação de tempo, é que nós estamos ainda aguardando a evolução. Aqueles que têm um pouquinho de pressa, tem duas alternativas. Aqui no Momento Consulte, no ano passado, nós temos já alguns encontros com o nosso querido amigo Edson Ramiro, lá de Cascavel, onde nós tratamos da sucessão sob a ótica do imposto de renda e, teoricamente, do TCMD sobre a vista inicial do PLP 108, o que naturalmente já mudou com o decorrer do processo. E ainda vai mudar. E vai mudar, mas que serve aí de visão para aquela complexidade que a Mariana está chamando. Mas o principal é saber que nós temos essa equipe, né? Mariana, Ademar, nós temos todo o pessoal nosso aqui que está habituado a fazer isso com o tempo todo. E, na medida que as situações vierem chegando, nós temos condição de analisar. Mas fica o recado. Procure um profissional habilitado para fazê-lo, se você realmente tem intenção em fazer algo que realmente remeta a você à segurança possível, né, daquilo que existe, não é isso? Exatamente. Com certeza um profissional adequado e capacitado, enfim, para dar todas essas respostas, vai dar para o cliente ou para aquele A melhor grupo, solução a melhor solução possível dentro do histórico, enfim, e das ferramentas que ele tiver ali à disposição. Muito bem, se você gostou do tema, não deixe de curtir, afinal de contas,
Se existe um tema em que há uma demonstração de conteúdo, é esse tema. Quem não entendeu, a Mariana realmente tem um conteúdo fantástico. Numa rápida conversa, ela trouxe aqui, né? Eu costumo dizer que ela se encontra em estado interessante, né? Os antigos saberão o que é. Então, ela pensa por duas pessoas no momento e pensa muito bem, continua trabalhando. Fazia falta aqui, por isso que eu tenho cobrado a tua presença, né? Além do conhecimento e da simpatia e da troca fácil que nós temos aqui de temas, nós nos colocamos à sua disposição. Você tem duas maneiras de fazê-lo. Ou você escreve aqui embaixo, né? Ali embaixo existe um espaço onde você põe observações, ou então manda para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, suas sugestões, suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, suas dúvidas e até suas contrariedades, afinal de contas, quem garante que nós sejamos aqui donos da verdade? De jeito né? nenhum. Nós temos os nossos argumentos, mas o direito é bonito por causa disso, porque sempre existe um outro lado, um outro senão. A única coisa que se pede é que não se generalize isso como uma panaceia para todos os males. A saber que panaceia é um remédio sagrado que cura todas as dores e que, conta a lenda, estava no chifre do unicórnio. Por isso que era uma peça bastante desejada na mitologia. Gente, dito isso, nós nos colocamos à sua disposição. Nos sigam, tanto a Mariana quanto eu e quanto a Consulte, nas nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. E, na medida do possível, divulgue nosso trabalho, né? Ajuda. É verdade. Afinal de contas, a gente está apresentando coisa que vale a pena, né? É verdade. Gente, obrigado, Mariana. Obrigada, Gilberto, pelas palavras e complemento me colocando à disposição aí de quem estiver precisando da gente para seguir os seus Foi ela que falou. objetivos. Pode cobrar. Gente, um abraço. Até a próxima.